Quer aprender a criar um contrato inteligente de crowdfunding? Então, fica até o fim do vídeo porque hoje eu vou te ensinar. Fala devs, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo da Web3Dev. E hoje eu vou te ensinar como fazer um contrato de crowdfunding utilizando o Solid, beleza? Então, bora pra minha tela. E show de bola. Eu vou aqui codando enquanto eu vou explicando um pouquinho o que é crowdfunding para quem não sabe o que é. Crowdfunding basicamente aí é um sistema de financiamento coletivo que a gente pode utilizar aqui dentro da blockchain, beleza? Ele é utilizado para quando empresas ou projetos querem arrecadar dinheiro, querem arrecadar fundos e não tem outra forma de arrecadar, então eles criam aí um contrato de crowdfunding, criam aí um crowdfunding para conseguirem aí investimento de pessoas que querem apoiar o projeto. E nesse vídeo a gente vai fazer aí um contrato inteligente criando esse crowdfunding, beleza? Então, show de bola. Eu já coloquei aqui no meu Solidity aqui a versão do Solidity, né, 0.8.0, a licença também, que no caso vai ser o Meet, e a gente vai começar a criar o contrato inteligente. Eu já coloquei aqui Contract Crowdfunding, que vai ser o nome do contrato, e aqui eu já instanciei o escopo onde a gente vai codar o nosso contrato. Então o nosso contrato vai ficar inteiramente dentro aqui de crowdfunding, beleza? Pra gente começar, a gente vai dar um address public manager, que essa basicamente vai ser a variável onde a gente vai colocar o endereço do nosso dono do contrato, né, do nosso manager, beleza? Outra variávelzinha que a gente vai utilizar aqui é o goAmount, que esse goAmount é a variável onde a gente vai colocar o valor total do projeto, o valor necessário, a nossa meta que a gente quer alcançar aqui dentro desse projeto. O int public deadline, aqui nessa variável onde a gente vai colocar o prazo para atingir a meta, para atingir o valor que a gente quer chegar. Total contributions. Aqui dentro dessa variável a gente vai colocar o total de contribuição aí, o nome já fala muito o nome da variável, né? Total contributions. E aqui agora a gente vai criar um mapping, que é um mapping que vai de um address para um inteiro, beleza? Public contributions. Dentro desse mapping é onde vai colocar o endereço da pessoa e quanto aquela pessoa doou. Então, um mapping que a palavra-chave vai ser o endereço e o valor aí vai ser a contribuição que ela colocou, a quantidade de tokens aí de Ethereum que ela colocou dentro do contrato. Aqui agora eu vou dar um bool public fundraising closed, que aqui vai ser um booleano, e esse booleano vai indicar se o financiamento foi ou não encerrado. Então, se o fundraising closed tiver true, quer dizer que ele foi closed, quer dizer que ele foi fechado, e o financiamento aí já chegou aí no valor que a gente queria atingir, ou no tempo que a gente colocou ali, beleza? A gente vai instanciar todas essas funções, todas essas variáveis aqui, numas funções aqui abaixo, beleza? Agora eu vou criar 3 events, que vai ser o event de contribution received, que é o event da gente falar que a gente recebeu a contribuição. E dentro desse event a gente vai colocar um address contributor e um amount, beleza? Aqui a gente vai colocar event fundraising successful e aqui total contributions e aqui fundraising filed, beleza? Vai ser 2 eventinhos que vai falar se a nossa contribuição deu sucesso, né? Ou se ela deu falha, beleza? Que eu esqueci do ponto e vírgula no final, porque o Solidity é uma linguagem muito tipada que precisa de ponto e vírgula, né? E agora eu vou criar um modifier, que é o modifier only manager. O que esse modifier faz? Ele vai dar um require que message sender tem que ser igual o manager lá em cima. Se não for, somente o dono pode executar essa função. Beleza? Esse aqui é basicamente aquele only owner, para quem já conhece aí de Solidity.
Só que aqui a gente colocou outro nome, OnlyManager, ele é um modifier que vai fazer o quê? Quando a gente colocar esse OnlyManager dentro de uma função, somente o dono, somente o manager vai poder executar aquela função. Então aqui a gente está basicamente colocando uma segurança a mais no nosso contrato inteligente, beleza? Agora a gente vai criar o nosso constructor. O que é o constructor? Esse constructor vai ser executado somente uma vez, que ele vai ser executado quando a gente dá o deploy no nosso contrato, beleza? Quando a gente dá o deploy no nosso contrato, o constructor vai executar. Que parâmetro a gente vai querer colocar dentro desse construction? O goal amount, que vai ser o valor que a gente quer chegar aí dentro do nosso financiamento. E quanto tempo ele vai durar. Então, duration in days. Beleza? Show de bola. Aqui o nosso manager vai ser igual o messenger.sender. Aqui o nosso goal amount vai ser igual o tracinho goal amount vezes um ether. Beleza? Porque, então aqui a gente vai colocar o valor em ether, por exemplo, 2 ethers, 3 ethers. E aqui ele vai pegar o valor que a gente vai colocar e já vai... E vai colocar em ether aí, né? Deadline vai ser o block.timestamp mais duration in days vezes 1 days. Beleza? E fundraising closed é false, porque ele não tá closed, né? Ele tá aberto. Ele só vai ser true quando chegar no tempo que a gente colocar a duração em dias aqui ou no valor total. Fechou? Então, o nosso constructor foi criado. Quando a gente clicar em fazer o deploy do contrato, a carteira que fez o deploy vai entrar aqui na variável manager. Aqui, como parâmetro do constructor, a gente vai colocar aqui o valor que a gente quer chegar no nosso financiamento e a duração deles, beleza? E show de bola. Vamos começar aqui a criar a função de contribute, que é a função que a gente vai clicar quando a pessoa quiser contribuir aí com o projeto, beleza? Vai ser uma função external e uma função payable. Por que é uma função payable? Porque aqui a gente vai lidar com ether, a gente vai lidar diretamente com message.value. Por isso que a gente tem que colocar um payable aqui, beleza? Vamos colocar aqui alguns requires, que é como se fosse um ifzinho, que é o quê? Se ele não tiver closed, beleza. Caso ele já tiver closed, né? Caso o closed aqui for true, ele vai estar aqui financiamento encerrado. Beleza? Então, criamos o primeiro requirezinho aqui. O segundo require vai ser block.timestamp. Tem que ser menor ou igual o deadline. Por quê? Se for maior que o deadline, quer dizer que o tempo ali já acabou. Então, financiamento fechado por tempo. Beleza? E o próximo require que a gente vai colocar é o require do message.value maior do que 0, né? Porque a contribuição tem que ser maior que 0. Fechou? Então, esses vão ser os 3 requires que a gente vai utilizar dentro da função contribute. O primeiro require é para verificar se o financiamento foi encerrado ou não. O segundo require é para verificar se a gente está ainda no tempo, se o financiamento ainda não foi encerrado, porque acabou o tempo ali que foi determinado. E também para ver se o valor que a gente quer financiar, se o valor que a gente quer ajudar nesse financiamento é maior do que 0, beleza? Porque se for menor do que 0, não faz nem sentido você tentar financiar, tem que ser maior do que 0, né? Fechou. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar essa mapzinho aqui, Contributions, que é esse mapzinho que a gente criou aqui na linha 9. Então vamos pegar o Contributions. E vamos pegar aqui message.sender, que vai ser a pessoa que vai clicar aqui na função de contribute, igual message.value, beleza? A gente está colocando aqui dentro desse mapping address, a pessoa que acabou de clicar aqui em contribute e o valor que ela vai contribuir. Vai ficar aqui tudo dentro desse mapping, beleza? Vamos aqui, dentro de total contributions, dentro dessa funçãozinha de essa variável total contributions, que a gente colocou aqui na linha 8, a gente vai colocar mais igual message.value, beleza? Porque o valor também vai para o total contribuição, né? O valor tanto vai para a pessoa, tanto para o mapping da pessoa, da carteira única, né? Tanto para o total de contribuição, beleza? E aqui a gente vai dar um emit, que esse emit vai ser esse emit contribution received, e quem que fez a contribuição? O message.sender, que é a pessoa que chamou a função, e o amount, o message.value, que é o valor que ela colocou como contribuição. Fechou? Aqui a gente vai dar um ifzinho, que vai ser um ifzinho de quê? O total contribution tem que ser igual... Não, na verdade aqui, se o total contribution for maior ou igual o goal amount, quer dizer que a meta foi atingida.
Então, se a meta for atingida, eu vou pegar o meu fundraising closed, eu vou colocar ele como true, e aqui vamos emitir um fundraising successful, beleza? E show de bola. Então, esse ifzinho aqui foi para mostrar basicamente, ó, uma pessoa contribuiu. Se a total de contribuição for maior do que a meta, o financiamento tá fechado. Então, fundraising closed true. E aqui emitiu um fundraising successful, beleza? Acho que ficou bem claro como essa função de contribute funciona, beleza? Próxima função que a gente vai criar é a função de function check goal reached, beleza? Que essa funçãozinha aqui é basicamente a função para encerrar a arrecadação e para verificar se a meta foi atingida, beleza? Essa função, quem vai poder chamar ela é somente o Only Manager. Então aqui a gente está utilizando aquele modifier que a gente acabou de criar ali em cima. Primeiro, a gente vai aqui colocar esse requirezinho aqui, que é o require para ver se o financiamento já foi encerrado, beleza? Vamos fazer essa verificação aqui. Caso ele não foi encerrado, a gente vai dar um require, block.timestamp tem que ser maior do que o deadline, beleza? Agora tem que ser maior, porque a gente quer encerrar, e se for maior, beleza, se for maior, a gente vai poder continuar. Caso não for maior o timestamp, caso ainda a gente esteja na deadline, caso ainda esteja com tempo hábil para continuar com o financiamento, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui. Tempo ainda não encerrado, beleza? Show de bola. Vamos aqui dar um ifzinho, que o ifzinho vai ser total contributions. Tem que ser maior ou igual ao goal amount, beleza? Caso for maior ou igual ao goal amount, a gente dá um emit fundraising successful, beleza? E aqui colocar o total contribution, beleza? Tá certo aqui, total contributions, beleza? E caso não for, o total contributions não for maior que o goal amount, né? Caso não tenha chegado ali na nossa meta, a gente vai emitir um fundraising filed, beleza? Show de bola. Saindo aqui desse if, vamos dar um fundraising closed igual a true. Então, basicamente, essa função é para encerrar a arrecadação e verificar se a meta foi atingida. Beleza? Então, show de bola. Aqui, nesse ifzinho, o que ele faz? Ele pega o total de contribuição e vê se é igual, se é maior ou igual ao valor que a gente esperava. Caso for, a gente vai emitir um evento de successful, e caso não for, a gente vai emitir um evento de file, beleza? E aqui o financiamento vai ser fechado. Então aqui, de qualquer forma, se ele chegar ou não no valor e chegar ou não ao tempo, ele vai ser fechado de qualquer forma. Ele vai ser fechado no true. Só que a única diferença é no valor aqui. Caso ele tenha arrecadado o valor que ele precisava ou mais, ele vai dar um successful, e caso não, ele vai dar um filed, beleza? Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar uma funçãozinha aqui pra gente verificar, pra gente retirar os fundos após o successful, beleza? Então, aqui vai ser a função function withdraw funds external only manager, beleza? Essa aqui é outra função que somente o manager vai poder chamar naquele modifierzinho que a gente criou lá em cima. E o que essa função vai fazer? Vamos dar um require aqui. E o fundraising closed ou, na verdade, né? Ou o total da contribuição tem que ser maior ou igual ao goal amount. Beleza? Se não, a gente vai colocar aqui saque sem sucesso. Beleza? E beleza, caso for maior, caso o fundraising closed ou total contribution for maior que o goal amount, a gente vai dar um payable manager ponto transfer address this ponto balance. Beleza? Então, essa vai ser a função de dar um withdraw nos funds. Caso a gente consiga dar o withdraw, ele vai dar um payable aqui para a carteira do manager, né, para a carteira do dono, e vai transferir todo o balance desse contrato.
beleza? Então, show de bola. O nosso contrato aqui de crowdfunding foi criado com sucesso, beleza? Criamos aqui as nossas variáveis, que é as variáveis onde vai ter o endereço do manager, a quantidade de valor que a gente quer chegar, e o tempo, e etc. Aqui a gente criou uns events, beleza? Criamos aqui um modifier que somente o manager vai poder chamar algumas funções específicas, como a função de checar se deu tudo certo e a função de dar o withdraw nos fundos. Criamos um constructor, onde pra gente dar o deploy no contrato, a gente já vai fazer isso daqui a pouco. Pra gente dar o deploy no contrato, a gente vai ter que colocar o valor que a gente quer chegar como meta e a duração, beleza? E depois temos a funçãozinha de contribute, que é a funçãozinha que qualquer pessoa vai poder chamar, que é a função que vai poder colocar aí, adicionar fundos ao contrato, né? E depois a funçãozinha para verificar e a funçãozinha para dar o withdraw, beleza? Agora vamos aqui testar o nosso contrato inteligente, né? Vamos vir aqui nessa partezinha de deploy e beleza. Estamos aqui na nossa carteira 1. Para a gente dar o deploy, a gente vai ter que colocar o goal amount e a duração em dias, como eu falei aqui para vocês. Aqui a gente vai colocar o valor, a gente pode colocar, por exemplo, o valor em Ether, porque ele já vai fazer aqui a conversão, né? E a gente pode colocar aqui a quantidade de dias também. Então, beleza. Nesse financiamento, vamos supor que eu quero financiar algo da minha empresa e eu preciso de 2 Ethers, eu vou deixar por 1 dia. Beleza? Vamos dar o deploy. Demos o deploy do contrato. Se a gente vir aqui em Manager, vai ter o endereço da minha carteira, total de contribuição 0, o total que quer chegar a 2 Ethers, né, que no caso é 2,00000, por causa que está em way. Fundraising closed, false. E a deadline, esse aqui é o valor em block.timestamp, né, mas isso aqui quer dizer 1 dia. Beleza? Show de bola. Se a gente aqui tentar dar um withdraw funds, vai dar erro, né? Porque a gente só consegue dar o withdraw funds se a gente chegar aí no total de contribuição maior que o valor que a gente quer, ou se já tiver fechado, né? E se a gente quiser dar um check go reached, a gente também não consegue, porque a gente só consegue pegar se no caso o tempo tivesse sido encerrado, beleza? Então, show de bola. Vamos aqui na carteira 2, vamos aqui tentar na carteira 2 e vamos contribuir aqui com 1 Ether. Então vamos aqui selecionar Ether e vamos dar um contribute, beleza? Quando a gente contribui com um Ether, o total de contribuição já fica 1,00000 aqui, beleza? Ele ainda continua fechado e show de bola. Nosso total de contribuição aqui ficou 1000. Se a gente voltar para nossa carteira dono, ainda assim a gente não consegue sacar. A gente não consegue dar um check go reached também. Por quê? Porque a gente só pode sacar ou checar se já deu certo, caso já tiver passado do valor de contribuição, né? Que no caso é 2 Ethers, beleza? Vamos aqui para a carteira 3 e vamos adicionar mais um Ether aqui no nosso contrato. Vamos dar um contribute e beleza. Nesse caso, nosso total de contribuição chegou a 2 Ethers, ó. Total contribution 2 Ethers. E nossa meta aí era 2 Ethers, beleza? Então agora a gente conseguiria fazer o saque, beleza? Se a gente vir aqui em check go reached, a gente não consegue checar ainda, por quê? Porque a gente só consegue pegar essa função aqui, a gente só consegue chamar essa função quando passar do tempo, beleza? Aí, por exemplo, vamos supor que passou do tempo e não chegou ao total de contribuição, aí a gente conseguiria chamar essa função, beleza? Essa função é só basicamente para caso passar do tempo e a gente não consiga o valor, a gente conseguir sacar. Para isso que serve essa função. Por isso que eu não tô conseguindo chamar ela. Por quê? Porque a gente não chegou ao tempo e o financiamento também já foi encerrado porque chegou no valor total de 2 Ethers. Então, se a gente vir aqui e der o withdraw funds, vai dar tudo certo. Por quê? Porque chegou no valor total de contribuição. Beleza? Chegou no valor total. Por isso que a gente conseguiu fazer o saque e nossa carteira aqui já está com 101 Ether. Beleza? O nosso contrato de crowdfunding deu certo. E caso você queira saber mais vídeos sobre esse, acesse o nosso canal, a gente tem vários vídeos sobre contrato inteligente. Caso você tenha gostado, acesse nosso Discord também, o nome é discord.web3dev.com.br e eu vou ficando por aqui. Valeu!